Águas de Santa Bárbara, a pessoa que escreve é a Penha. Padre Fábio, sua bênção. Gostaria de um esclarecimento em relação a essa passagem da Bíblia. Marcos capítulo 6, versículo 3. Uma amiga de outra religião evangélica colocou essa passagem como contradição do que nós aprendemos em nossa religião católica. Ela disse que os católicos não estudam a Bíblia corretamente. Explicou que nesta palavra cita Jesus e seus irmãos, e que Maria teve outros filhos. Ainda me mostrou outra passagem, João capítulo 7, versículo 3 a 5, e também o versículo 10. Peço gentileza que me esclareça essas passagens, porque da forma que os evangélicos explicam, eu fico muito confusa. Maria teve ou não teve outros filhos? Gosto muito do programa de Direção Espiritual, e que o senhor poderia muito me esclarecer essa questão. Muito obrigado, Penha. Penha, a gente aqui agradece pela sua participação, pela sua questão, que é realmente muito pertinente. Primeiro, a gente gostaria de admitir que os católicos, na sua grande maioria, não têm o hábito do estudo da palavra de Deus. Isso é uma realidade. Nós não podemos fugir desta realidade. A gente sabe que com a renovação carismática houve um crescimento muito grande no interesse dos católicos pela leitura da Sagrada Escritura. E a gente sabe que os evangélicos gostam de ler a palavra de Deus, gostam de conhecer, e eles gostam de fazer cursos, eles gostam de estudar, de mergulhar no conhecimento da palavra. Mas nós também podemos viver isso. Muitas paróquias, procure na sua paróquia se não existe um curso bíblico sendo oferecido para que você tenha condições de ter um bom conhecimento da Sagrada Escritura. Neste caso, os exegetas dão uma explicação que resolve esse equívoco. Realmente, quando você pega essa passagem de Marcos, lá está dizendo: estão ali fora Maria e os seus irmãos, dizendo para Jesus, eles estão procurando por você. Tu, no momento que você escuta isso, dá a entender que realmente Maria estava com outros filhos, irmãos de Jesus. Eu particularmente tive uma explicação que considero muito válida e realmente tem uma confirmação. Depois, quando fui tendo a oportunidade de estudar exegese, os professores que eu tive a graça de ter ao longo da minha vida, doutores em Sagrada Escritura, que estudaram inclusive em Israel, nas línguas originais em que foram escritos esses textos, há uma explicação que diz o seguinte: na língua em que foi escrita o Evangelho, essa língua é muito rica em verbos e pobre em substantivos. De maneira que o substantivo irmãos quer dizer todos os parentescos que hoje nós temos como compreensão. Primos primeiro, primo segundo, primo terceiro, como hoje a gente usa. Então a expressão irmãos, ela era usada para dizer todo o parentesco próximo. De maneira que nós não precisamos entender que estes irmãos, segundo o Evangelho, que está dizendo que seja irmão de sangue, mas parentes próximos de Jesus que estavam acompanhando Maria. Veja bem, quando nós temos essas dificuldades de compreender a Sagrada Escritura, é muito interessante que a gente busque resolver, para que a gente busque uma compreensão a respeito daquilo que está equivocado dentro de nós, porque quando você for confrontado, você pode de maneira muito tranquila manter o seu posicionamento de fé, dando àquela pessoa essa explicação que agora você tem. Mas nunca use a Sagrada Escritura ou até mesmo o conhecimento que você conseguiu ter sobre ela como uma arma de ataque. Você sabe muito bem, eu tenho uma postura muito respeitosa com todas as outras religiões, porque eu considero que Deus está agindo em todos os lugares. Deus hoje está neste momento tentando se revelar a todos os corações,
a todas as culturas. E eu continuo acreditando que quando nós dizemos que a revelação terminou com a morte do último apóstolo, nós não podemos entender que este terminar está dizendo que agora não acontece mais. Não. Terminou porque tudo foi dado a ele, mas agora, no momento da história em que eu estou situado, eu ainda estou no esforço de compreender o que a eles foi revelado. Essa é a riqueza da revelação, que embora já esteja terminada, nunca está finalizada dentro de nós, porque nós ainda estamos avançando na compreensão das Escrituras, da tradição e de tudo aquilo que nos foi deixado como riqueza teológica, como o próprio conhecimento da Sagrada Escritura está hoje em processo de avanço. É assim que nós entendemos a ação do Espírito na igreja. Muitas coisas que não tínhamos condições de compreender 30 anos atrás, hoje, com a ajuda da ciência, podemos compreender de um jeito novo, sem nos desprender do essencial. Então, essa postura respeitosa, com todos aqueles que creem diferente, é uma maneira muito elegante de você viver a proposta de Jesus, que sempre nos pediu amor, respeito, solidariedade, não é verdade? E fazer com que as nossas diferenças não sejam causa de brigas, de contendas, de dificuldade de relacionamento, não. Eu posso estar firme na minha fé, compreendendo muito diferente dele, mas ao mesmo tempo ser amigo dele, respeitá-lo, admirá-lo naquilo que ele me propõe, como a própria vida que ele está vivendo, né? Às vezes a gente encontra pessoas que nem são muito de igreja e que têm uma experiência tão profunda de Jesus que chega a dar vergonha na gente que está o tempo todo lá dentro, não é verdade? Então Deus age mesmo quando eu não estou vendo que Ele está agindo ou quando eu não dou notícia dessa ação. Deus não perde tempo de revelar seu coração humano, minha gente. É o seu grande objetivo. E Ele não vai criar cercas para essa revelação. Ele vai querer mostrar-se a todos os povos, a todas as nações. E mesmo sendo proprietários dessa verdade, nós precisamos ser também tolerantes com aqueles que ainda não conhecem como nós conhecemos.